Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Olha, tem uns dias que eu não gravo, né, aqui pro canal. E nesses dias eu fiquei, eu acho que 2 ou 3 semanas sem gravar. Durante esses dias eu passei por inúmeras coisas e foram coisas que realmente, assim, atrapalharam um pouco, né, eu vir aqui, estar trazendo conteúdo, estar gravando, mas tudo aquilo que eu venho trazer aqui são coisas que o Senhor, como se diz, me faz passar, me faz superar, me faz viver, para que gere testemunho e eu venha, né, falar sobre isso. Então, geralmente, na maioria das vezes, não é uma coisa que um conteúdo, um assunto que eu, de repente, vem na minha cabeça. Mas são coisas que eu preciso passar, que eu preciso aprender, que eu preciso viver para vir aqui, né, falar e compartilhar com vocês. Antes de começar, eu gostaria de ler uma passagem que o Senhor falou comigo muito forte, que foi em Lucas, capítulo 10, versículo 40. Na verdade, versículo 39, que diz assim, fala sobre Marta e Maria, sabe aquela passagem onde uma fica super ocupada e a outra se joga aos pés de Jesus? Pois é. E essa tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Que maravilhosa Maria, né? No versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Aí o 41 diz assim, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas. 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor falou comigo nessa passagem, enquanto eu estava na semana passada, indo em direção, na estrada, pegando a estrada, indo em direção, né, a trabalho, a uma das minhas lojas. Depois de passar por um período assim bem turbulento, eu ainda estava passando por um período bem turbulento. E para resumir brevemente, porque esse vídeo de hoje ele vai falar justamente como eu falei, Deus sempre usa algo que eu passo para depois, né, trazer o assunto. Na semana retrasada, eu tive que fazer uma viagem a negócios e todas as viagens a negócios que eu faço, seja para fazer compra, ou seja para visitar algum showroom, alguma coisa, o meu marido ele está comigo. Meu marido sempre vai comigo. Dessa vez, eu tive que ir sozinha. Eu fui sozinha como funcionária, mas meu marido não estava comigo. E eu saí no sábado à tarde. Quando foi no sábado à noite, minha mãe adoeceu, ficou ruim. No domingo ela estava prostrada de cama, não conseguia se levantar. Meu filho também teve febre, meu filho também adoeceu. E assim, as coisas só pioraram. Quando foi na segunda-feira, e eu sem saber de nada, na segunda-feira, de tardezinha, minha mãe resolveu ir no médico. Meu marido levou ela no médico. E enquanto ela estava no médico, se consultando, foi diagnosticada com dengue e influenza ao mesmo tempo, né? E essa cepa de dengue tá muito forte, muito forte. E ela foi diagnosticada com os dois juntos ao mesmo tempo. E enquanto minha mãe estava no médico, se consultando, o meu filho caiu do sofá e fez um galo, não é um galo, um hematoma gigantesco na cabeça, na testa. E tudo isso eu viajando, né? E quando meu marido foi me avisar, que foi logo na segunda-feira de tardezinha, eu fiquei muito assim preocupada, muito, né, nervosa, mas a única coisa que eu podia fazer era orar e entregar para o Senhor. E foi o que eu fiz. E eu sonhava durante a noite com algumas coisas, tipo de me despedindo de alguém, eu sonhava com coisas assim, sabe? E eu sentia como se tivesse predestinado algo na minha família, como se fosse morte. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Fui saber na segunda-feira. E o que aconteceu? A minha mãe ficou tão ruim, tão mal, né, que ela mesma falou que teve um momento em que ela estava com febre, deitada, que ela teve tipo não foi um sonho, foi como se ela estivesse variando, tipo uma visão, de que alguém falava pra ela que era pra ela colocar a casa dela em ordem, porque ela seria chamada, né? Isso lembra
alguma coisa. Lembra o rei Ezequias, de quando o Senhor falou para ele colocar a casa dele em ordem, porque, né? Quando Deus manda a gente colocar a casa em ordem, não exatamente que a gente esteja em pecado, mas assim, olha, arruma aí o que você precisa arrumar, porque eu vou te levar, né? E aí, o rei Ezequias, ele orou, pediu misericórdia, e o Senhor acrescentou anos de vida a ele. A minha mãe, ela já é um milagre do Senhor. Já tem 10 anos, na verdade, desde que eu me entendo por gente, minha mãe é milagre. Mas há 10 anos atrás, 9 anos atrás, para ser mais específica, ela foi diagnosticada com um ventrículo parado, um ventrículo do coração paralisado. E o médico falou para ela, olha, o que você tem de vida são 5 anos, no máximo, 5 anos. E isso já se passaram 9 anos. E o Senhor sempre vem reforçando essa promessa de que quem mantém ela viva é Ele. Sempre, né? Então, e minha mãe, ela ora, ela pede mais tempo, né? Mas ela sabe que o dia que o Senhor quiser, Senhor, se for tua vontade, realmente que o Senhor me leve por causa de, né, algo que vai acontecer no futuro, que, enfim, que atrapalhe os teus planos, que o Senhor venha me levar. Mas minha vontade é viver um pouco mais. Então, minha mãe sempre faz essa oração. E minha mãe fez essa oração novamente e o Senhor curou ela, o Senhor, né, assim, fez ela ficar melhor. E ela vem se recuperando, graças a Deus. E quando eu cheguei dessa viagem, na quinta-feira, quarta-feira que eu cheguei, quinta-feira, bom, as coisas já estavam melhores, um pouquinho melhores, né? E aí levei ela ao médico na sexta e, enfim, né, as coisas estavam já se encaminhando. Mas eu fiquei muito atordoada com essa situação toda que aconteceu. Fiquei muito nervosa, fiquei muito à flor da pele, né, com as emoções. Sabe aquele sentimento justamente por você pensar que, mesmo você confiando e entregando, mas ao mesmo tempo não 100%, de você pensar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa? Era assim que eu me sentia. Tanto por causa da minha mãe, quanto por causa do meu filho, aí os sonhos que eu tava tendo, enfim. E, bom, depois que, né, tudo isso passou um pouco, eu tive que ir viajar com meu marido pra gente fazer as visitas que a gente precisava, porque, assim, a gente sempre precisa periodicamente fazer as visitas às lojas. E como está se aproximando o Dia das Mães, nós precisávamos fazer essa viagem o quanto antes, né? E o que aconteceu, e precisava ser rápido para justamente voltarmos, né, para ajudar nessa recuperação aí, já que não estava 100%. E durante esse período de viagem, durante esse período de ida, de visita às lojas, até porque tá tendo muitas festas na região, e como nós trabalhamos com produtos que a gente vende... só vende quando é essa temporada de festa, por exemplo, botas, quando tem, né, festas de exposição, de pecuárias e tudo. Então, nós precisávamos fazer marketing, precisávamos, né, divulgar, precisávamos, enfim, fazer aquilo tudo que é necessário ser feito. Eu, como empresária, eu como empreendedora, eu reconheço Deus em todas as coisas, mas também reconheço o meu trabalho, naquilo que é necessário, valorizar o que Deus me deu fazendo o que eu preciso fazer. Não simplesmente cruzar os meus braços e falar, Deus, vai, né? O Senhor me deu, o Senhor faz. Não é bem assim. Então, eu precisava ir, eu precisava cuidar do que Deus tinha me dado. E nisso, né, eu saí de casa, comecei a primeira loja no domingo, estávamos lá fazendo fotos, vídeos e tal. Domingo eu acordei 6 horas da manhã e trabalho o dia inteiro. Semana, viajando o dia inteiro também, ia dormir tarde da noite, 10, 11 horas, meia-noite, e no outro dia cedo novamente e tal, né? E nessas semanas frenéticas, nessas semanas de tanta preocupação e nessas semanas de tantas coisas acontecendo, nessas semanas, porque eu fiquei tão atordoada com tantas coisas acontecendo, que isso aqui, o que eu tô passando pra vocês, é só um pouquinho perto de muitas coisas que a gente passa, muitas coisas que eu passo, muitas coisas que eu vivo. O que eu venho trazer pra vocês aqui é selecionado, é algo que o Senhor me manda falar, não simplesmente apenas o que eu quero falar, tudo o que eu quero falar.
E quando o Senhor falou comigo com esta palavra, eu estava na igreja com esta palavra. E no dia seguinte eu estava na igreja, no dia seguinte eu li novamente e o Senhor foi me dando palavras em cima dessa palavra que eu acabei de ler, que foi nessa história de Marta e Maria, as duas ali na presença de Jesus. Eu fico imaginando, sabe, quando a gente lê essa passagem de Marta e Maria, a gente fica imaginando a Marta como aquela pessoa ali totalmente desequilibrada, aquela pessoa ali que tá ansiosa, fadigada, cheia de coisa. E é muito fácil nós julgarmos esse momento. É muito fácil nós julgarmos apenas pelas falas que estão aqui, sem a gente colocar e aplicar no nosso dia a dia e nos colocarmos no lugar. Quando o Senhor falou comigo nessa passagem, eu me vi como Marta. E eu falava, Senhor, por que eu não consigo ser como Maria? Por que eu não estou conseguindo simplesmente só me sentar e ficar apreciando? Por que eu não estou conseguindo simplesmente só entregar? E eu me vi como Marta. Eu sabia que eu estava como Marta. E eu vou te falar uma coisa. Pelos comentários que eu venho recebendo nos meus vídeos, tem muita gente como Marta. Tem inúmeras pessoas como Marta. Por isso que eu falo, sabe? É tão complicado a gente julgar. É tão complicado a gente julgar e a gente só falar. Só que o que eu quero falar pra você é o seguinte. Eu não quero que você fique nessa situação de Marta, porque eu vou falar pra vocês que assim como eu estava, como eu diversas vezes da minha vida me encontro na situação de Marta, o Senhor naquela hora, ele falou com todo amor. O Senhor Jesus falou com todo amor com ela. Eu quero te falar que Jesus ele está aqui para falar com você também, com todo amor e paciência do mundo, para que você não fique permanentemente como Marta. Olha, um passarinho. O que o Senhor quer é que você assuma a característica também de Maria, tá? Quando Marta fala para o Senhor, olha só, Senhor, manda a Maria vir me ajudar. O Senhor não se incomoda com isso? Que a Maria fique aí sentada, sem fazer nada? O que acontece? Muitas vezes nós ficamos observando a vida de outras pessoas e nós falamos assim, Senhor, por que fulano de tal não faz nem 10% do que eu faço? Não faz nem, sabe, nem um pouquinho do que eu faço. E eu tô aqui trabalhando igual uma doida, igual uma condenada, e olha só que eu tô... Por que o Senhor, né, não observa isso? Por que o Senhor não nota isso? Às vezes a gente quer jogar na cara de Deus o que Ele já observou, o que Ele já viu. E a gente quer jogar na cara de Deus ali que nós estamos fazendo muito. Mas o que Ele quer, na verdade, é que simplesmente tem momentos, eu não vou falar que é sempre, mas tem momentos que Ele quer é que a gente não faça nada, tá? O que eu quero falar pra você? Como eu falei, eu sou uma empresária e eu sei dos meus serviços e eu sei daquilo que é necessário ser feito, né? Eu preciso conservar e cuidar também daquilo que Deus me deu. E por isso eu escolhi muitas vezes deixar a minha casa, dormir de qualquer jeito, comer de qualquer jeito, sem ter hora pra dormir, sem ter hora... Enfim, eu escolhi, porque eu escolhi cuidar, eu escolhi viver. Mas existem momentos que quando isso tira a minha paz, e isso atrapalha o meu relacionamento com Deus, que era o que estava acontecendo, que era o que eu estava vivendo, o Senhor, Ele vai mandar eu simplesmente parar. Ele vai só falar pra mim, para, chega, agora é o momento de você não ficar observando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, mas olha para você, olhe para você. Então não fique mais olhando para o outro, só olhe para você. E quando você olhar para você, que você se encontrar nesse mar de preocupação, de ansiedade, como Marta estava, que aqui fala, né, quando Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu sei que existem momentos como eu estava muito preocupada. Pensa na possibilidade de praticamente perder minha mãe. E, além disso, meu filho também doente, tantas coisas acontecendo. Além disso também, as minhas lojas precisando de mim, eu sabendo que existem coisas que só eu consigo fazer ali. Mas, com tudo isso, outros problemas pessoais acontecendo ao meu redor. Tem horas que... E aí eu tava quase surtando.
eu tava quase surtando. E o Senhor virar para mim e falar, agora você tem que escolher. Nesse momento, no versículo 42, Jesus fala que Maria fez uma escolha. Maria fez uma escolha e Maria escolheu a boa parte. Teve momentos em que eu fui orar, falar com Deus, que eu ajoelhava naquele... Sabe aquele período em que você vai dormir, que você está extremamente cansado, que as palavras mal saem da sua boca e aquela oração pronta que você já está acostumado a fazer, aquela oração meia boca, sabe? Senhor, obrigada por tudo, me dê um bom dia amanhã, e tal, e tal, e tal, me protege a minha família, amém. É tipo isso. Então, teve uma oração dessas que eu acrescentei uma coisa, eu falei, Deus, o Senhor tá vendo, né, que eu quase não estou tendo tempo. O Senhor está vendo que eu quase não estou tendo tempo de orar, de ler a Bíblia, de buscar. O Espírito Santo foi tão claro que ele só falou bem assim, você está vendo que você está fazendo uma escolha. Rapaz, aqui foi mesmo que eu dar um tapa na minha cara. Olha, existem momentos em que nós estaremos tão ocupados, que a gente vai querer se justificar na presença de Deus. Na verdade, a maioria das vezes, quando nós estamos errados, a gente sempre vai querer se justificar. Sempre vai ter uma justificativa, sempre vai ter um momento, sempre vai ter aquela coisa. Deus, o Senhor tá vendo que eu tô ocupado, o Senhor tá vendo que eu tô fazendo isso, o Senhor tá vendo que eu tô fazendo aquilo. Deus, mas eu tô fazendo tudo certo. A gente nunca quer realmente ouvir a correção que o Espírito Santo e que Deus tem pra nós. E aí que tá. É aí que mora o problema, porque quando a gente não reconhece, quando a gente não para simplesmente escolher, a gente fica nesse mar que Marta estava de preocupação e fadiga. E aí eu te falo, eu tive que parar e falar, Senhor, eu preciso fazer uma escolha, né? Eu preciso fazer uma escolha. E naquele momento, eu comecei a entender que eu só melhoraria a minha paz, que excede todo entendimento, a paz que só Jesus dá, não vos dou como o mundo dá, ele diz isso. Essa paz só viria quando eu escolher primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, escolher me deleitar nele. Salmo 37 fala sobre deleitar nele. E eu tava lendo esse salmo hoje, né? É incrível. Salmo 37 diz, versículo 4, deleita-te deste modo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, e quando eu falo que o que você precisa, o que você deseja, Ele sabe exatamente já o que é, porque às vezes nem a gente sabe o que é. Tem horas que a nossa mente dá um tilt, a nossa cabeça humana, e falha, dá uma bugada que a gente esquece do que a gente realmente precisa. E eu falei, Deus, chegou um momento em que eu na minha oração falava, Senhor, eu não sei nem o que eu tenho que pedir pro Senhor. É cura pra minha família, sim, mas não é só isso. Tem algo mais que eu preciso, tem algo além. E Ele sabe o que é, Ele sabe o que é. E aí, só que o problema é que a questão é, isso que você precisa, que Ele sabe o que é, você vai ficar tentando buscar e puxar dele, mas você não alcança, você não conquista, você não tem, enquanto você não se deleitar nele. Salmo 37. Ele só vai conceder o desejo do seu coração. O desejo do seu coração ele sabe, mesmo quando nem você sabe. Ele só vai conceder quando você se deleitar. Deleitar, o que é deleitar? Deleitar é mais que descansar. Deleitar é se sentir tão pleno e preenchido que é como se nada mais fizesse sentido, a não ser aquilo que realmente precisa fazer sentido. Ah, meu Deus, eu filosofei agora. Mas é como se nada mais preenchesse a não ser aquilo que vem dele, entende? E aí, quando eu me vi nessa situação, depois dessas orações em que eu fazia, falando pra ele, Senhor, né, que eu tô sem tempo e tal, tô sem... O Senhor, o Espírito Santo falou dessa forma comigo, que eu precisava escolher, fazer uma escolha. E assim como Maria escolheu, eu falei, Senhor, então me ajuda a fazer essa escolha. Eu quero te falar o seguinte,
A gente limita muito o agir e a forma de trabalhar do Espírito Santo. A gente acha que ele só vai vai conceder o final, né? Existe a questão que é você está aqui e o que você busca está aqui, certo? E você que está aqui, acha que você precisa ir sozinho até chegar aqui, certo? Você, para chegar até aqui, existe um caminho a ser traçado, onde você precisa passar por diversas situações. Mas você se esquece de pedir a ajuda do Espírito Santo para você passar por essas situações e chegar até aqui. Nós esquecemos de pedir essa ajuda, nós esquecemos de buscar nele essa capacidade. Eu não estava conseguindo escolher como Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, me deleitar. E eu falei, Espírito Santo, então me ajuda a me deleitar, me ajuda a escolher a melhor e a boa parte. Porque hoje eu estou como Marta. E eu sei que muitos de vocês estão como Marta. Eu sei que muitos estão como se diz, não só cheio de coisas na cabeça, mas estão cansados. Marta, quando diz afadigada, ela estava cansada. Ela queria que Maria, ela queria alguém para ajudar ela. Ela queria que Maria, tudo bem, largasse a presença do rei para ir lá ajudar ela. A gente quer uma ajuda, a gente quer alguém do nosso lado, a gente quer alguém que se compadeça, a gente quer alguém que simplesmente fala assim, eu vou te ajudar. Olha, um conselho, uma oração, alguma coisa, a gente sempre espera por algo e sempre de alguém humano. Sempre estamos esperando de alguém humano. A gente chegar no nível espiritual de não esperar mais nada de ninguém humano é um nível espiritual muito, muito elevado, muito forte. Porque no final das contas a gente sempre espera alguma coisinha, sabe? Só que naquele momento Jesus queria ensinar para ela que não espere nada de ninguém. A Maria não vai te ajudar. Porque quem vai te ajudar sou eu. Mas você precisa escolher. Larga tudo isso. Abandona tudo isso. E quando eu tô falando pra você, quando ele disse isso pra Marta, larga tudo isso, abandona tudo isso, eu não tô falando pra você abandonar a sua vida, não. Eu não tô falando pra você abandonar o seu emprego, eu não tô falando pra você abandonar o seu casamento. Eu tô falando pra você abandonar os sentimentos ruins que tem causado em você toda essa situação difícil que você tá passando. Assim como aconteceu comigo. Quando a gente deleita no Senhor, nas piores fases das nossas vidas, pode estar a bagunça que for, como Marta estava, enfrentando talvez um turbilhão de situações, de bagunças, porque ela queria receber bem, ela queria tratar todo mundo bem, ela, principalmente o mestre. Mas no meio de todo o caos que você está passando, você precisa abandonar toda nhaca, todo sentimento ruim que está te acompanhando. Ó, acabou de passar um passarinho aqui atrás de mim, confirmando o que eu tô falando pra você. Só abandona. Abandona a ansiedade, abandona o medo. É difícil, mas é tão difícil. Eu sei, é muito difícil. Mas quando isso acontecer, você vai pro quarto e pede pro Espírito Santo te ajudar. Você vai pro quarto e você se joga, você chora, você, sabe? Ao invés de você se abrir com alguém, ao invés de você reclamar pro vento. Hoje é domingo, né? Tô gravando esse vídeo no domingo, eu não sei quando eu vou postar. Ontem nós tivemos mais um encontro com a ONG Sal e Luz. E a palavra que o Senhor me deu para dar para eles foi justamente na passagem de Êxodo, onde o povo de Israel, Êxodo 16, 15 e 16. Quando o povo de Israel, eles estão no deserto. E primeiro eles reclamam por causa da água, quando eles encontram as águas amargas. E depois, quando eles precisam de comida, quando eles querem comida, falam que no Egito eles se farturam, né? Tinham fartura e tal, tudo mentira. E aí o Senhor manda o maná e o Senhor manda as codornas, né? Mas assim, o que chama atenção é justamente a lamúria, a reclamação, a murmuração. Nesses momentos de fadiga e cansaço, de ansiedade, tudo que a gente quer é ficar falando, eu tô cansado, eu quero descansar, eu tô cansada dessa situação. A gente fica tão ansiosa, a gente fica procurando alguém pra nos ouvir. Então eu quero falar pra você o seguinte, para. Nesse exato momento, eu quero que você entenda.
a luta, tá? A batalha, assim, o tempo de espera do povo de Israel no deserto foi aumentado um ano para cada dia, por causa da lamúria, da reclamação, por causa justamente do falar. Então o Espírito Santo, ele sabe o que você está passando. Quando acontecer isso, vai para o seu quarto, se ajoelha, chora na presença dele, se derrame lá e cante também, e tudo vai passar. Você pode ter certeza disso. Eu falo porque era um bálsamo. Todas as vezes que eu fazia isso, em meio a toda essa situação conturbada, era um bálsamo no meu coração. E essa fase tá passando. Meio que, né, grandes coisas já passaram. O hematoma do meu filho já sumiu, a minha mãe já tá praticamente curada e muitas coisas estão passando. Então é só uma fase, entenda isso, é só uma fase, tá? E eu quero falar pra você o seguinte: hoje, quando eu estava mais cedo buscando o Senhor, eu tirei um tempo maior, porque eu falei, eu preciso escolher, mesmo eu tendo muitas coisas para fazer, mesmo eu tendo uma casa para cuidar, filho, mesmo, né, sendo meu dia de descanso, eu preciso escolher. E quando eu estava buscando o Senhor, eu comecei a louvar o Senhor com um hino, que diz assim, ó: se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, quando tudo deixares no altar. E ao coro: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo estiver no altar, tudo. Quando você se abrir, falar, Senhor, toma isso, pega, me ajuda, pode ter certeza que a paz vem. Pode ter certeza que você vai enfrentar tudo de cabeça erguida e você vai perceber que não era tudo aquilo que Satanás tentou formar na sua cabeça. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Que Deus te abençoe. E curte esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.